Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês, pessoal? Boa tarde, sejam bem-vindos ao canal Day of Trade, professor Sandro aqui. Na live de hoje vamos ficar de olho aqui com o Mr. João Paulo. Vamos ver o que vai acontecer com a decisão dos Estados Unidos das taxas de juros americanas. Tá certo? A gente vai tentar fazer aqui um acompanhamento, com meio que uma tradução, mas peço desculpa aqui, é bastante devagar aqui o meu inglês. Dá para entender alguma coisa, o que eu entender eu compartilho com vocês aqui, tá certo, gente? Outra coisa que tradução simultânea também não é uma coisa simples, precisa ter um curso para isso, que é diferente, pois você tem que pegar o intervalo para poder comunicar aquilo que você entendeu, então isso é bem complicado, tá? Aí eu já entendo pouco, imagino fazer tradução simultânea. Mas vou tentar passar para vocês aquilo que vai ser mencionado, pelo menos o que tem de principal aqui no pronunciamento de Mr. João Paulo. Já estou com a live aberta aqui. Vamos deixar aqui rodando. Vou botar um pouquinho mais baixo aqui. Deve de começar às 3 horas, tá, gente? Às 3 horas da tarde. Ao mesmo tempo a gente vai acompanhar o gráfico do Bitcoin. Vamos ver como é que vai. Por enquanto está bem otimista o gráfico do Bitcoin. Vamos ver como é que vai ser na sequência, tá? Boa tarde, Robson. Boa tarde. Pois é, Gerson. Nessa hora não existe análise gráfica, exatamente. É tipo isso, bem por isso aí mesmo. Galera, se vocês vão chegando agora, não esqueça de deixar seu like, tá? É importante com a participação de vocês, deixa o like, comente aqui embaixo também. Desculpa algum erro, tá? Mas fique à vontade para me ajudar aqui na tradução, caso você entenda alguma coisa que eu não consegui entender aqui, tá certo? A gente vai ter o pronunciamento primeiro, que daí deve vir a marretada. Depois do pronunciamento tem a fala. E às vezes na fala tem mais coisas que são importantes que devem movimentar o mercado. Às vezes o mercado recebe o primeiro impacto, se movimenta de acordo com isso. E depois na fala, no pronunciamento, nas perguntas dos jornalistas, as coisas de repente viram até de situação. Então é importante acompanhar todo o procedimento. Pelo menos até as 15 horas e 30 minutos, acho que deve ser o pronunciamento. Depois a gente vai ver a entrevista com jornalistas, tá? Então é bacana a gente acompanhar todo o momento. Vou avisar vocês aqui qual que é a minha expectativa com base naquilo que vai ser mencionado, tá bom? Deixa eu ver se eu tô no canal certo. Aqui também tem mais essa, né? Acho que sim. Não tem o tempo aqui que vai começar a funcionar esse trem. — 7.000 pessoas assistindo, deve ser aqui mesmo. Espero que sim. Tô nervoso aí, galera. Tô nervoso, tô com medo. Sinceramente, eu tô com medo. Tô com medo que esse homem altere aí a taxa de juros para 1% nos Estados Unidos ou alguma coisa acima disso, tá? A gente tem um cenário bem complicado, tá, galera? Bem complicado mesmo. Não esquecemos, a gente tem a bagunça lá da Rússia com a Ucrânia, né? A gente tem aquela batalha lá e aquilo ali está trazendo bastante dor de cabeça e medo. A gente viu mais um zum em torno disso de ontem para hoje, né? Na madrugada vocês viram isso. Não podemos de maneira nenhuma deixar passar isso em branco, desconsiderar isso na hora de pensar em fazer alocações ou investimento, tá? Porque, cara, é simples. Hoje qual é o cenário? Ele aumenta a taxa de juros para 1%, o que vai acontecer? A galera sai dos investimentos de risco e se colocam tudo em dólar, tá? Se tiver alta música aqui, desculpa, mas eu quero ser alertado a partir do momento que ele entrar online ali. Agora, se os Estados Unidos se envolve mesmo como está querendo se envolver, avisando que, dependendo do que vai acontecer lá, ele vai se envolver. Como é que fica? As pessoas vão continuar indo para o dólar? Não, porque os Estados Unidos está envolvido com uma briga de gente grande, não é pequena. Vocês estão entendendo que as coisas podem ficar bem complicadas? Bitcoin, no primeiro momento, se ele aumentar a taxa de juros aqui de maneira significativa, para ter certeza, o Bitcoin deve cair, porque as pessoas devem sair do Bitcoin e procurar o dólar como refúgio. Mas se os Estados Unidos se envolvem mesmo com a bagunça lá, com a batalha deles lá, na Ucrânia, Rússia e tudo, a gente vai ver as pessoas fugindo do dólar. Vão para onde? Aí que está a questão. Então, neste momento é que as criptomoedas, principalmente o Bitcoin,
podem ser um alvo escolhido para a galera como uma maneira de proteção nesse exato momento, caso os Estados Unidos se envolva lá, tá? Então, tem dois cenários. É importante a gente avaliar dois cenários. Primeiro, aumento nas taxas de juros, derruba o preço do mercado inteiro, as pessoas correm dos ativos de risco e vão se enfiar em dólar. Primeiro, cotando, não só, mas eu vou ganhar 4%, 4,25%, 5% que seja de juros, não é nada. Claro que não é nada. Não é por isso que a galera corre para lá. Eles correm para lá visando um aumento no dólar. Ou seja, euro, libras continuar caindo, o real vai ser difícil de cair mais do que isso, então o real deve continuar subindo junto com o dólar. Mas as pessoas vão ver euro, libra continuar caindo, mercado chinês, japonês, tudo caindo, e o dólar é o mais seguro porque o dólar vai se valorizar sobre essas moedas. Então, investidores da Europa, por exemplo, da China, Japão, isso devem procurar o dólar como refúgio. Aí o dólar sobe, tá? Seria um ponto de reserva. Caso os Estados Unidos se envolve com a batalha lá, como falou já várias vezes, e hoje Biden também está se pronunciando com relação a isso, com relação lá, a batalha lá, é certo que as pessoas vão sair do dólar, porque os Estados Unidos está brigando com uma potência, cara, não é tipo País de Gales, tá? Desculpa, mas a comparação é válida. Não, está brigando com a potência, as pessoas vão ficar com os Estados Unidos brigando com uma potência como aquela? Não, entende? Então as pessoas saem do dólar, e aí vão para onde? Para onde que vai? Ou vem para o Brasil, que ainda está junto com o dólar, são dois países que estão conseguindo valorizar sua moeda, Brasil e Estados Unidos, desculpa. São dois países que estão conseguindo valorizar sua moeda, o pessoal vem tudo pro Brasil, vão para as cripto, pô, entende? Então a gente tem essa possibilidade, mas acho que no primeiro impacto um grito ali de 1%, que eu também estou começando a acreditar, o Master Crypto, também estou começando a acreditar em 1%. A gente vai ver primeiramente o mercado caindo, o mercado todo, criptomoeda, tudo deve cair. Qualquer condição de short até que o pronunciamento seja oferecido pode ser mais vantajoso do que long, mas claro, short com cautela e não com 10 vezes alavancado, né? 5 vezes no máximo, assim. Pode ser mais vantajoso, porque 0,75 já está precificado. Se ele vier com 1%, então o mercado cai e você se deu bem por ter shortado, né, antes da zebra. Se o mercado não cai e vem com 0,75, o mercado deve recuperar de maneira gradual, devagarinho. Tá bom, gente? Então, e aí dá tempo do cara sair da operação, colocar um stop, aceitar o prejuízo e bora para outra. Se for 0,5, o mercado explode. Aí sobe com bastante força, tá, Machado? Mas não acho, não tem como, cara. 0,5 basis points não dá, velho. Não tem como. Eles vão apertar o cerco aí para 75 no mínimo, ou cotando aí 1%. Marcelo, como é que tá? Acredito que o 0,5 vai ter surpresa hoje, devido à Rússia iniciar novo ataque. Pode ser, vai fazer o quê, né? Essa recuperação parcial do Bitcoin ali até a região dos 19.400 pode ser uma precificação já de uma posição mais flexível do Jerome Powell, né? Vamos ver. Quase iniciando ali, galera, falta 2 minutinhos. Tá, como eu disse, se você está chegando agora, primeiramente, muito obrigado pela sua presença e participação aqui. Agradeço se você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Peço desculpa, minha tradução é péssima praticamente. Eu vou tentar colocar algum ponto aqui, pontos importantes que eu possa ter um entendimento aqui na tradução, tá bom, galera? Vou fazer uma tradução simultânea, isso é para quem trabalha com isso já há muito tempo ou tem curso de treinamento para isso. A esperança é a última que morre, é isso aí, Machadão. Shiba Inu vai para Dubai, ou vem para Dubai. Tá chamando a Shiba para lá? Brincadeira, tá? É isso aí. Você tem que ser fiel àquilo que você acredita, não tem outro jeito. Pessoal, não esqueça de deixar o like, tá certo? Depois, também no final, você pode entrar no site da nossa empresa aqui da Delphi Trade, www.bitbrush, tá aqui embaixo, ó. bitbrush.com.br, entra no nosso site e participe lá. A gente tem o nosso grupo, também está aqui na descrição, se você quiser participar do nosso grupo de membros aqui do YouTube, você pode participar aqui na descrição, também temos um grupo em que a gente atualiza a galera por ali, né? Fica mais perto, você fica mais perto de nós, você pode fazer participar ali e ajudar a gente a se atualizar aqui com as suas informações, receber informações também antecipadas aí, tá bom? Sobre o mercado.
Valeu, obrigadão, Marcelo. Vamos ver, vai iniciar agora. The Federal Reserve System works every day to support a growing and stable U.S. economy. Across the United States, the Federal Reserve, through its Federal Reserve Education Program, also helps people understand how the economy works, so consumers have the tools to make sound financial decisions. Through this education program, teachers have access to classroom-ready online resources for students from kindergarten to college. Videos, classroom lessons, online education, publications, and more. These resources are all free for educators to use in their lesson plans, or as they see fit. Many of the Federal Reserve System's regional reserve banks, located in 12 districts across the nation, also offer in-person and online professional development that allows educators to deepen their knowledge and hone their craft when it comes to economics, personal finance, and more. Students too can take advantage of in-person opportunities by taking tours of exhibits in many of the 12 Federal Reserve banks around the country. Whether a student visits with their family or a school group, they get an in-depth look at how the Federal Reserve works to promote a healthy, sustainable U.S. economy. At the Board and Reserve Banks, students also get hands-on opportunities like internships and participation on student boards, which introduce them to key economics concepts and potential careers in economics and finance. Consumers are empowered to make sound financial decisions through the availability of easy-to-understand resources that explain personal finance concepts, the broader economy, and the Federal Reserve's role in it. Federal Reserve Education is committed to equipping educators, educating students, and empowering consumers when it comes to Pessoal, deve de começar por volta de 3h15, acho que é isto. Vai ficar enrolando aqui até lá. Vamos aproveitar, vamos dar uma olhada no Bitcoin. Queda infinita. Caraca, olha isto, cara. Nossa. Olha esta vela, hein? Que isso, galera. Olha isso daí. Vamos ver como é que tá os outros. Ethereum. Nossa, olha a bull trap. Eu tava falando hoje mais dessa bull trap. A gente tentou pegar um short ali um shortzinho curto ali, acabou que não deu, né? A bull trap foi lá e surpreendeu todo mundo. Mas a galera tá shortada aqui na Day of Trade desde aquela nossa live no YouTube lá em 19 mil e cacetada. Aqui, ó, aqui em cima, aqui, a galera tá shortada aqui, ó. Pedi pra galera não vender até sair a posição, né, do feed. Vamos ver com relação a isso como é que vai ser, tá, galera? Se você está em short, cara, não é o momento de vender, tem que aguardar. Fazer o quê? Vou vender agora pode ser um tiro no pé, né? Aguardar para ver. Deixa eu ver como é que tá minhas posições aqui e tal. Vamos ver. Galera, olha isso, cara. Que lambada, hein? Que lambada. É o que eu falei hoje sobre... que eu falei hoje sobre a... Tá indo até. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem. Eu falei hoje, galera, sobre esse long squeeze aí, tá? Sobre essa possibilidade de uma bull trap no gráfico. Eu armei essa daí hoje de manhã cedinho. Você tem que participar do nosso grupo. Se você não participa ainda, pode ser uma boa, tá? Participe do nosso grupo.
que foi falado isso daí lá, uma possibilidade de uma bull trap aí, uma armadilha para pegar os touros para criar. Galera, isso daí, essa jogada aí é o seguinte, os caras fazem isso, agora sim, os caras fazem isso para criar liquidez para as baleias, pô, entende? Essa é a jogada. Você movimenta o gráfico com muita força para cima, gera euforia no mercado, a sardinhada entra contando com a possibilidade de uma grande alta no mercado, e as baleias têm liquidação para vender muita grana. As corretoras fazem muito isso, tá? As corretoras trabalham em conluio com grandes players do mercado já por conta disso. Os caras não conseguem vender milhões ou bilhões assim do nada, tipo, né? Os caras precisam de liquidação para vender uma grande quantidade, precisam de liquidação, mas como é que eles vão fazer essa liquidação? Como é que eles vão ter essa liquidação? Gera euforia, faz com que o mercado vai subir, deixa todo mundo ali, né, preocupado e pô, vou perder a condição, vou perder. Agora são 17 mil pessoas assistindo aqui a abertura da FEMOC. As pessoas pensam, vou perder a condição de entrada, tá entendendo? E aí o que acontece? Se colocam no mercado de maneira desesperada, tentando tirar proveito do mercado. Vou ter que comprar. E aí isso cria uma bolha de pequenos investidores, né? Varejo, cria uma bolha, e aí os caras têm para onde vender. Eles começam vendendo ali, como eles iniciaram o processo de venda aqui em 19.500, 19.600, aqui ó, em 18.800 já venderam a bolada já foi vendida. A sardinhada absolveu isso daqui agora. O que a gente pode ver acontecer? A sardinhada absolveu isso daqui, porque a euforia dessa subida aqui, ó, foi gerada justamente para isso, tá? Para que as baleias pudessem vender para o público que estava interessado nessa região aqui. A sardinhada absolveu essa demanda toda que as baleias venderam aqui. O que pode acontecer agora? Essa sardinhada vai tentar ver se o gráfico vai subir a partir do momento aqui, tá? Os pequenos investidores, ali o varejo. Se o gráfico não subir, eles aceitam o prejuízo, cara, entende? Eles aceitam o prejuízo aí nessa região aqui, a gente vê o mercado caindo mais. Então, fundos aí abaixo de 18.300 são plausíveis para hoje, tá? Então, tem que ficar atento com essas... Por isso que eu falei, desde ontem a gente vem falando, né, no Instagram, você tem que seguir a gente no Instagram, @bitbrush, a gente botou bastante trabalho lá nos últimos 2 dias, trazendo essa referência. O melhor a fazer numa condição excepcional dessa daqui é não estar operante, assim, tentar não operar, mas como a gente tem uma precificação de 0,75 e tem um medo no mercado, 20% das pessoas estão acreditando, dos especialistas, tá, estão acreditando que o mercado pode precificar 1% dessa vez, que Jerome Powell pode dar uma marretada de 1%. Como a gente tem ou que já está precificado, que é 0,75, ou 20% aí acreditando que vai ser 1%, que ainda não está precificado e o mercado deve de retrair bastante se for 1%, é mais fácil você, de repente, estar em short do que estar em long. Claro que uma alavancagem bem curtinha, porque a movimentação aqui, a volatilidade vai ser gigante, né? Uma alavancagem bem curtinha pode ser propício para quem está em long. Mas o melhor é aguardar para descobrir para que lado vai o mercado, que se antecipar agora pode ser perigoso. A gente perde a linha de tendência aqui, tá, galera, no gráfico de 1 hora. E por perder a linha de tendência aqui, né, falando em condição gráfica, tá, mas claro que a gente tem um momento diferente agora, porque né, já vai sair a decisão do aumento da taxa de juros, mas como a gente tem aqui né, vamos falar de condição gráfica, a tendência agora é continuar caindo, tá? Isso aqui fica como uma bull trap mesmo e a tendência é a queda continuar. Tá bom, né? Então evitem long aí, pelo menos por enquanto, até que saia aí a marretada final do Mr. Jerome Powell. Não esquece, @bitbrush é o nosso Instagram, tem muita informação, a gente trabalhou bastante isso que eu estou falando para vocês aqui de uma possível bull trap, né, que é uma armadilha que faz o rompimento aqui, ó, como vocês estão vendo aqui no gráfico, faz esse rompimento parcial. E na sequência esse rompimento gera euforia, gera uma demanda por pessoas querendo comprar qualquer correção do tipo, alguma coisa assim, e isso cria liquidez para as baleias poder vender. A gente trabalhou bastante isso no Instagram, então se você não segue, a gente ainda segue lá, @bitbrush, tá? A gente trabalha bastante com a galera sobre esses fatos. Também tem o nosso grupo aqui embaixo na descrição, você pode entrar no grupo, fazer parte do nosso grupo e ajudar a gente a atualizar a galera com as informações mais recentes do mercado, tá bom? Vai ser bem atualizado por lá também. Aguardando aqui, falta alguns minutinhos ainda, eu acho que vai ser 3h15, entre 3h15 e 3h30. Deve de ser
pronunciamento. Deixa eu ver como é que tá os comentários aqui. Já saiu? Não, não saiu não. Ah, já saiu? Onde é que vocês viram isso, professor? A Alemanha está por um fio para entrar em recessão, como consequência vai arrastar outros países. Boa. Banê monopolizando, saiu 0,75. Como é que não mostrou isso aqui, caramba? Será? Então vai sair só o pronunciamento, então. Que vai ser às 15 horas. É isto? Onde é que vocês viram isso, gente? Tá, já saiu sim. Saiu. Tá, qual o site vocês... Pois é, eu queria saber onde é que viram isso. G1 deu lá 0,75. Onde é que vocês viram isso no G1? Então, pois é, mas que tem o G1? Como é que o G1 tem acesso a uma informação que... Só se saiu e agora vai ter o pronunciamento do porquê do 0,75, aí sim. Vamos aguardar para ver qual vai ser o pronunciamento, então. Eu vi a notícia no domingo à noite que falou que a notícia é bem informada. Ele falou 0,75 pontos. Por isso acreditei que já seja isso. Na Europa também vai subir, mas agora a coisa começa a apertar. Ah, boa. No Twitter tá valendo. Bloomberg também tá. Então tá. Então, deram uma retada antes e vamos fazer o pronunciamento. Agora vamos aguardar o pronunciamento para ver. Às vezes o pronunciamento leva para um lado bem diferente, né? Isso, vamos aguardar a justificativa, Moacir. 0,75 era o esperado, né, galera? Então, nada de surpresa no 0,75, menos mal. Começando... Então, 0,75 era o esperado, né? Nada de que não estejamos esperando. Vamos ver agora o pronunciamento, como é que vai ser. O pronunciamento tem bastante informações importantes, né? Junto com a informação aqui no pronunciamento, perguntas dos jornalistas, para tentar identificar quando que vai ser e qual vai ser o próximo aumento na taxa, né? Coisas do tipo deve de acontecer. É importante a gente estar ligado agora com o pronunciamento. Vamos aguardar para ver. Por enquanto está dentro do esperado, né? Exatamente. Caiu 1000 dólares em 5 minutos. Gui RF, fala Gui, como é que tá? Tudo bem? Tá voltando, né? Tá dando uma recuperação. Aquilo que a gente falou, né? A sardinhada tenta segurar o máximo que dá. Cara, não adianta. O Bitcoin pode ser o que for, sempre depende do governo por enquanto, né, Ricardo? Por enquanto, como eu disse, olha só, vamos pensar, voltar à memória funcional. O que acontece se aumenta a taxa de juros vai empurrando as pessoas para o dólar. Outros países que estão tendo a moeda, né, perdendo valor ali, como
o euro, por exemplo, libras esterlinas, aí a gente pega a moeda da China, Japão, estão perdendo bastante valor. Essa galera, os investidores que têm acesso, correm para o dólar. E o dólar diminui, né, a oferta e acaba crescendo de valor. Isso é normal, isso é tradicional, sempre foi assim. Agora, o que que acontece, por exemplo, se os Estados Unidos entram em guerra com a, né? E aí as coisas podem ficar bem mais complicadas. Se isso acontece, a gente pode ver as pessoas fugindo do dólar, porque aí a gente estaria falando dos Estados Unidos entrando em batalha com uma potência mundial, não com qualquer paísinho, não. Né, de quinta. E as coisas aí ficam complicadas. Só que daí o pessoal sai do dólar e vai para onde, velho? Só existe uma moeda aí fora do dólar que está segurando a onda nessa lambada toda, que é o real, velho. Entende? Ou os investidores vêm para o Brasil, que não tem tanta instabilidade jurídica para isto, ou vão para as cripto. E aí a gente pode ter um rompimento dessa coligação do Bitcoin com o S&P, com as bolsas tradicionais. Vamos descobrir já já, Mário. Ah, é? Agora eu não posso, depois eu vou dar uma olhada, tá? Me deixa esquecer aqui, depois que terminar o pronunciamento, eu dar uma olhada nisso daí, porque daqui a pouco eu abro aqui e perco de novo o fio da ninhada. TRW, mas depois eu vou dar uma olhada. O ouro caindo é complicado, hein? Os investidores vão para o franco suíço, a moeda Porto Seguro do mundo. É uma boa. Samuca, é uma boa. Bom, sabemos que o 0,75 já estava precificado, né, galera? Bitcoin de volta ali 18.900, né, naquela região. Ethereum 1.300. Fez fundo inferior, o Ethereum com um engolfaço de baixo, a coisa mais linda do mundo no gráfico de 1 hora. Tá, vamos deixar aqui continuar observando o gráfico do Bitcoin, 18.900. Estava precificado 0,75, então a reação é esta, dessa a galera que comprou ali esperando um aumento menor do que 0,75, o pessoal que comprou esperando 0,50 acabou desistindo e saiu, e a gente vê o mercado retraindo, baleias aproveitaram também para liquidar posições ali. Tá, agora vamos ver como vai ser aí o pronunciamento. Por enquanto, vamos dar uma olhada no S&P. O que houve aqui com a minha? SPX com uma lambada de baixa também, galera. Tá observando? Tá escura a tela aí? Tá escuro, né? Deixa eu tirar aqui então. Agora voltou, Lu? Não voltou. Voltou. Então, mas ué, saiu de novo? O que tá acontecendo? Será que não vou conseguir transmitir daí sim, né? De novo. Ah, já sei o que é que tá acontecendo, peraí. Agora sim.
Fechou, né? Agora sim. 3h30 deve começar então, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tentar compartilhar com vocês o S&P, peraí. Olha aí, galera. S&P 3.800 pontos, perdendo o fundo importante que a gente tinha ali, ó. Ladeira abaixo, gráfico de 1 hora, também os indicadores aqui apontando correção para o S&P. Vamos ver gráfico de 4 horas, como é que tá. O gráfico de 4 horas até estava meio otimista. Tá fazendo fundo importante agora, né? Perdendo o principal suporte ali nos últimos 2 dias, 3.830, agora já estamos em 3.829, né? Parece que tá precificando queda. Vamos ver se o suporte segura o S&P aí. Vamos falar de Bitcoin aqui rapidinho. 19 mil, voltou, deu uma subida legal, né? Tá tentando uma recuperação, como eu disse, a sardinhada aí vai segurar o que der aí para não assumir esse prejuízo da compra que eles fizeram com a baleada vendendo, tá? Ethereum também tendo uma recuperada, engolfo de baixa aqui no Ethereum. Falando em condições gráficas, a probabilidade de a gente continuar em queda, né? A gente deve ver o dólar aumentando, pelo menos nesse momento aí, até sair o pronunciamento. Euro, exatamente isso, o euro continua em queda, tá? Euro agora valendo 0,98 de $1. Caraca, cara, isso aqui é maluco isso. Galera. Também perdendo valor, perdendo 1%. Deixa eu ver aqui. O real tá um pouco, né? Perdeu um pouco aqui, tá recuperando. O real tá bastante forte, né? A gente vê aqui, ó, nos últimos dias, né? Então tá comparado com o dólar, tá legal o real. Então o euro perdendo já 1,5% hoje. Vamos continuar aqui observando o gráfico do Bitcoin por enquanto. Vamos aguardar o que vai sair na marretada aí. Bitcoin $19 mil. Pessoal, chegando agora. É importante a participação de vocês. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificação, tá? Você pode participar também e nos ajudar bastante do nosso grupo, que está aqui embaixo. Participe do nosso grupo, tem uma comunidade legal ali, a gente vai estar trocando informações juntos, né? A gente atualiza bastante. Hoje eu atualizei bastante a galera sobre isso, peguei pesado na atualização hoje, tanto nos grupos, quanto também no nosso Instagram. Peguei pesado na atualização, explicando, galera, ó, é mais propício para short do que para long, né? Vamos aguardar. Cuidado para não se colocar em compra agora, não pode, de repente não vai ser uma boa. Deixa eu trazer aqui de novo a janela da FEMOC. Tá doida? Parece uma foice. ETC 14 mil. Olha, eu vou dizer para vocês que 14 mil é um suporte importante. Eu espero que se o Bitcoin for cair, for perder aquela região ali, que realmente segure os 14 mil. Mas, galera, é que aí, o que acontece? Conforme vai descendo de nível, a gente vai identificando qual que é o próximo nível, não é assim? É assim, né? Eu acho que todo mundo também é a mesma coisa, né? Desce um nível, a gente, ó, 17.500 era o principal suporte, né? E aí desce para os 17.500, a gente identifica um novo suporte, ó, os 14 mil agora é o principal suporte e tal, não sei o que. Desce para os 14, o cara já fica pensando no outro, né? Então, olha, acho que na minha opinião, o principal de todo o suporte é $6 mil, $6.500. Mas espero que nunca vá buscar, espero que se caso a gente vai cair, tomara que não. Mas se caso a gente tiver que cair, que caia pelo menos no máximo até os $14 mil, tá? Mas é sim, tem suporte. Tem suporte nos 16 e 600 e tem suporte também nos $14 mil, tá? Ainda não. Ainda não, tem que aguardar, tá? Qualquer compra agora. É verdade, exatamente. Qualquer compra agora pode ser, né? O principal suporte é 0. Essa frase é bem comum, né, Lucas? Não, mas não é não, pô.
Mas não, a zero não dá, né? Se esse cara, pois é, imagina, a gente está nos 20 mil dólares, temos 400 bi de capital, é isso, né? É isso. Mais de 400, 500 bi de capital, pô, vai desceria até lá, desceria 3 vezes. 3 vezes, a gente ficaria com 150 bi de capital aproximadamente, pô. Não dá, não, Yuri. Ponto de conta, BTC 12 de compra, acho que ele quis dizer, né? 12 e 15k. Sandro, amigo sonhou com o BTC 20 mil reais, já pensou? Já pensou, o Alice, tudo bem? Se chegar aos 6 mil dólares, é certo que eu vou comprar um. Aí eu vou comprar um inteiro, daí eu vou parar de trabalhar com essas picaçaiadas. Vou comprar uma meia dúzia de Bitcoin inteiro, chegar a 6 mil dólares. E deu. Tantas fofas por aí e bem diversificar os conhecimentos e aprender um pouco. Valeu, obrigado ao Diogo. Muito esperado a alta, mas muitos estão querendo baixa. E aí o BTC vai agradar quem? Ainda bem que é só sonho. O que acontece é isso aí, Reginaldo. Na verdade, o Bitcoin ele tem que trabalhar isso daí mesmo, né? Isso daí, o Bitcoin tem que continuar trabalhando, sobrevivendo no mercado. O mais importante é o Bitcoin continuar sobrevivendo no mercado, mesmo em períodos difíceis assim, continuar sobrevivendo, porque tem empresas que estão à beira da falência, gigantescas, empresas de 100, 200, 300 anos atrás estão à beira da falência. O Bitcoin está sobrevivendo, quer queira ou não, está ali sobrevivendo. Então, acho que o mais importante é isso, o Bitcoin continuar sobrevivendo até que um dia as pessoas possam observar que, cara, uma maneira de você realmente ter segurança naquilo que é teu através das criptomoedas, né? E aí a gente pode ver o Bitcoin se descolando da economia tradicional, mas até lá vai ser isso daí. Pelo menos se mantendo vivo é a conta. Coloquei em ordem de compra 17.500 até 11, vai que cola. Você é doido, Leonardo. Bom, vai saber, né? Vai saber. A menos o valor, exatamente, 75, Lininha. 75% a menos do valor alcançado, exatamente. Pessoal, esquece de deixar o like aí, tá bom, gente? Me ajuda bastante se você deixa o like aí. A plataforma reconhece que vocês estão gostando do conteúdo e aí compartilha para mais pessoas. Deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Temos vídeo aqui toda semana, 3, 4 vezes por semana. Temos interações importantes aqui. Pode ter certeza que acho que vocês vão gostar. Tá bom? Amanhã temos vídeo com eu como convidado. Eu vou largar lá no Instagram o link, tá, galera? Você segue a gente lá e também no grupo aqui embaixo. Vamos estar no canal da BitGet e o professor vai ser como convidado lá. Vamos ser entrevistado como convidado. Sexta-feira também temos um vídeo, o professor como convidado de um outro parceiro também. Esqueci o nome aqui do canal do colega, logo já passo para vocês aí, assim que eu me lembrar. Vou investir 1 milhão nessa queda. Boa. 85% de desvalorização é o ponto ideal de compra. Na teoria, né, Yuri? Na teoria, né? Olha, 85% de queda quando a gente tinha um capital no Bitcoin de 1 bi era tranquilo, né? Tá entendendo? Agora, 85% de queda saindo de 1 trilhão para ter 85% de queda é muito dinheiro saindo fora, tá? Aí fica um pouco complicado. Você imagina um PIB de um país ou uma empresa perdendo 85% de capital, você compraria? Então, é diferente, né? Quando está em ascensão as coisas, daí tudo bem, 85% tranquilo, de boa, né? Tinha 10 milhões de capital, perdeu 85%, perfeito, vamos comprar ali, tem 1,5 milhão ainda, vamos que vamos, né? Mas imagina, é muita coisa, né? Não, acho que não. O que vocês acham aí, galera? Vocês acham, diz pra mim aí, o que vocês acham? Que tem condição do Bitcoin chegar a níveis, tipo, valer menos de 1.000 dólares? Vocês acreditam nisso? Algum de vocês acredita nisso? Galera, vai começar aí, ó. Vamos lá.
afternoon. My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. We have both the tools we need and the resolve that it will take to Comprometidos em trazer a inflação para a meta de 2%. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised its policy interest rate by 0.75 percentage point, and we anticipate that ongoing increases will be appropriate. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive. 75% confirmado. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. I will have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy has slowed from the historically high growth rates of 2021, which reflected the reopening of the economy following the pandemic recession. Recent indicators point to modest growth of spending and production. Basicamente falando que estão realmente interessados em continuar enxugando a máquina, que cresceu demais a economia em 2021 e precisa retirar dinheiro da rua, aquilo que a gente já vinha falando sobre isso já faz tempo. Growth in consumer spending has slowed from last year's rapid pace, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. Activity in the housing sector has weakened significantly, in large part reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment, while weaker economic growth abroad is restraining exports. As shown in our summary of economic projections, since June, FOMC participants have marked down their projections for economic activity, with the median projection for real GDP growth standing at just 0.2% this year and 1.2% next year, well below the median estimate of the longer-run normal growth rate. Despite the slowdown in growth, the labor market has remained extremely tight, with the unemployment rate near a 50-year low, job vacancies near historical highs, and wage growth elevated. Job gains have been robust, with employee em apenas 0,2% de 1,2%. 178,000 jobs per month over the last 3 months. The labor market continues to be out of balance, with demand for workers substantially exceeding the supply of available workers. The labor force participation rate showed a welcome uptick in August, but has little changed since the beginning of the year. Não sei se eu estou compartilhando o áudio aqui com vocês. Tem áudio aí, Lu? Tá escutando aí? Sim, o áudio deles. O áudio deles? FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing the upward pressure on wages and prices. The median projection in the SEP for the unemployment rate rises to 4.4% at the end of next year, a half percentage point higher than in the June projections. Over the next 3 years, the median unemployment rate runs above the median estimate of its longer-run normal level. Inflation remains well above our 2% longer-run goal. Over the 12 months ending in July, total PCE prices rose 6.3%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%. In August, the 12-month change in the consumer price index was 8.3%, and the change in the core CPI was... Pessoal, aqui bem complicado, né? Tá? Ele tá falando que muitas coisas ainda estão com inflação e ainda estão subindo, tá? Então tá bem acima da meta, e deixa bem claro aqui, taxa de energia, índice, várias coisas subiram bastante nesse mês de julho para cá, ou seja, o que mostra que eles precisam continuar apertando. Então, isso não é uma notícia boa para os investidores. 6.3%. Price pressures remain evident across a broad range of goods and services. Although gasoline prices have turned down in recent months, they remain well above year-earlier levels, in part reflecting Russia's war against Ukraine, which has boosted prices for energy and food and has created additional upward pressure on inflation.
A culpada é a The median Ucrânia e a projection in the Rússia. SEP for total PCE inflation is 5.4% this year and falls to 2.8% next year, 2.3% in 2024, and 2% in 2025. Participants continue to see risks to inflation as weighted to the upside. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. But that is not grounds for complacency. The longer the current bout of high inflation continues, the greater the chance that Ele diz que os investidores, participantes do mercado, as pessoas continuam vendo a alta da inflação e que não é um dado bom, né? expectations of higher inflation will become entrenched. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 0.75 of a percentage point, bringing the target range to 3 to 3.25%. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet, which plays an important role in firming the stance of monetary policy. Over coming months, we will be looking for compelling evidence that inflation is moving down, consistent with inflation returning to 2%. We anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. The pace of those increases will continue to depend on the incoming data and the evolving outlook for the economy. Olha, mais ou menos ele está avisando que na próxima vai ser de novo 75, porque estão conseguindo um resultado muito devagar e a equipe está destinada a trazer a inflação para 2%. Então, mais ou menos, ele está avisando que vai ser 75 de novo. Vamos ver a sequência aqui, tá? With today's action, we have raised interest rates by 3 percentage points this year. At some point, as the stance of monetary policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of increases while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. We will continue to make our decisions meeting by meeting and communicate our thinking as clearly as possible. Mesmo discurso do evento, que há poucos dias atrás, que em dado momento eles vão ter que desacelerar, mas que continuam com a postura ali de aumentar. Vamos ver até onde vai. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive policy stance for some time. The historical record cautions strongly against prematurely loosening policy. As shown in the SEP, the median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 4.4% at the end of this year, 1 percentage point higher than projected in June. The median projection rises to 4.6% at the end of next year and declines to 2.9% by the end of 2025, still above the median estimate of its longer run value. Of course, these projections do not represent a committee decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. We are taking forceful and rapid steps to moderate demand so that it comes into better alignment with supply. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth, and there will very likely be some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. We will keep at it until we're confident the job is done. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. No resumo, avisa que para controlar a inflação as coisas, né, vão ficar complicadas por um tempo,
mas que é preciso para que depois tenha aumento na... Avisa que vai ter desemprego no país e tal, e esses dados são importantes para que a pessoa que possam perceber que está sendo controlada a inflação, continua firme na meta de reduzir a inflação para 2%, né, e mais ou menos dá uma dica aqui de 0,75. Vamos ver as perguntas aqui agora, né? Hi, Chair Powell. Thank you for taking our questions. Gina Smilik from the New York Times. I wonder if you could give us a little detail around how you'll know when to slow down these rate increases and how you'll eventually know when to stop. So I will answer your question directly, but I want to start here today by saying that my main message has not changed at all since Jackson Hole. The FOMC is strongly resolved to bring inflation down to 2%, and we will keep at it until the job is done. So the way we're thinking about this is the overarching focus of the committee is getting inflation back down to 2%. Como fazer para desacelerar a economia? Ele está dizendo que a resposta dele é a mesma de Jackson Hole, fazer de tudo que pode para fazer a inflação baixar para 2%, e aí vai utilizar a taxa de juros para isso. Blá 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 do Jackson Hole. We think we'll need to do two things in particular to achieve a period of growth below trend and also some softening in labor market conditions to foster a better balance between demand and supply in the labor market. So on the first, committee's forecasts and those of most outside forecasters do show growth running below its longer run potential this year and next year. On the second, though, so far there's only modest evidence that the labor market is cooling off. Job openings are down a bit. As you know, quits are off their all-time highs. There's some signs that some wage measures may be flattening out but not moving up. Payroll gains have moderated but not much. And in light of the high inflation we're seeing, we think we'll need to, and in light of what I just said, we think that we'll need to bring our funds rate to a restrictive level and to keep it there for some time. So what will we be looking at, I guess, is your question. So we'll be looking at a few things. First, we'll want to see growth continuing to run below trend. We'll want to see movements in the labor market showing a return to a better balance between supply and demand. And ultimately, we'll want to see clear evidence that inflation is moving back down to 2%. So that's what we'll be looking for. In terms of reducing rates, I think we'd want to be very confident that inflation is moving back down to 2% before we would consider that. Respondeu a mulher a mesma resposta de Jackson Hole, mesma coisa, tá? Que vai tentar enxugar a economia e isso vai trazer dor de cabeça para os empregados dos Estados Unidos, pessoas vão ficar desempregadas e tal, mas que ele precisa fazer isso, enxugar o fundo até que a economia comece a dar sinal de deflação e, enfim, mesma conversa de Jackson Hole. Vamos ver as próximas aqui. Thank you, Mr. Chairman. Steve Leisman, CNBC. Can you talk about how you factor in the variable lags on inflation and the extent to which the outlook for rates should be seen as linear in the sense that you keep raising rates, or can you envision a time when there's a pause to kind of look at what has been wrought in the economy from the rate increases? Thank you. Você pode falar como que você considera as variáveis da inflação para poder trabalhar em cima do... Bacana a pergunta, vamos ver a resposta aqui. Sure. So, of course, monetary policy does famously work with long and variable lags. The way I think of it is our policy decisions affect financial conditions immediately. In fact, financial conditions have usually been affected well before we actually announce our decisions. Then changes in financial conditions begin to affect economic activity fairly quickly, within a few months. But it's likely to take some time to see the full effects of changing financial conditions on inflation. So we are very much mindful for that. And that's why I noted in my opening remarks that at some point, as the stance of policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of rate hikes while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. So that's how we think about that. Your second question, sorry, was? Point in time you can see pausing, is it linear that you keep raising rates, or is there? Oh, sorry. I should know better than to not talk with my microphone.
Ele encheu o cara de blá 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 também, falando que são com medidas leves, que vai mudando ao longo dos tempos, e aí você vai avaliando né, os índices, os indicadores, para saber se aperta ou não, e vai aumentando essas mudanças, intensificando essas mudanças. I know better than to answer your second question. Oh, there you go. Is it linear? Do you keep raising rates, or is there a pause that you could envision where you kind of figure out what has happened to the economy and give time to catch up in the real economy, the rate increase time to catch up in the real economy? Thank you. So I think it's very hard to say with precise certainty the way this is going to unfold. As I mentioned, what we think we need to do and should do is to move our policy rate to a restrictive level that's restrictive enough to bring inflation down to 2%, where we have confidence of that. And what you see in the SEP numbers is people's views as of today, as of this meeting, as to the kind of levels that will be appropriate. Now those will evolve over time. Que precisa mover a taxa de juros de maneira gradual e que precisa acompanhar o S&P até que consiga ver mudanças no S&P, tipo, mais ou menos tentando dizer para o cara quando que afrouxaria um pouco o aperto, né? Tivesse mudanças impactantes no S&P e outros dados, alguma coisa assim que ele está tentando dizer aqui, mostra que assim que o mercado mostrar que tem mudanças relativas acontecendo na economia, está na hora de dar uma afrouxada na taxa ali, tá? I think we'll just have to see how that goes. I think there is a possibility certainly that we would go to a certain level that we're confident in and stay there for a time. But we're not at that level. Clearly today we've just moved, I think, probably into the very lowest level of what might be restrictive. And certainly in my view and the view of the committee, there's a ways to go. Rachel Siegel from Washington Post. Thank you for taking our questions. The projections show the unemployment rate rising to 4.4% next year, and historically, that kind of rise in the unemployment rate would typically bring a recession with it. Should we interpret that to mean no soft landing? And is that kind of rise necessary to get inflation down? Right. So Para falar da taxa de seguro-desemprego que está subindo para o próximo ano, aí na casa de 4,4, isso é importante, isso é bom, é um dado bom para ele que está querendo baixar a inflação. Infelizmente, esses caras falam agora com a cara dura que quanto mais pessoas desempregadas, melhor, né? Então é um dado bom para ele, vamos ver o que ele vai responder aqui para ela. you're right. In the SEP, there's what I would characterize as a relatively modest increase in the unemployment rate from a historical perspective, given the expected decline in inflation. Now, why is that? So really, that is what we generally expect, because we see the current situation as outside of historical experience in a number of ways, and I'll mention a couple of those. First, and you know these, but first, job openings are incredibly high relative to the number of people looking for work. It's plausible, I'll say, that job openings could come down significantly, and they need to, without as much of an increase in unemployment as has happened in earlier historical episodes. So that's one thing. In addition, in this cycle, longer run inflation expectations have generally been fairly well anchored. As I've said, there's no basis for complacency there, but No resumo, ele diz que é isso mesmo, que fica feliz, mais ou menos resumindo aqui, que é exatamente isso, que é esse dado que eles esperam receber, né, que as pessoas estão perdendo o emprego. E na verdade, depois eu vou explicar o porquê disso daqui, faz sentido o que ele está falando. E que é esses dados, que eles trabalham para ter esses dados mesmos, e no final ele diz que meio que a culpa é das pessoas, porque tinha uma oferta forte de emprego, as pessoas não queriam trabalhar, mais ou menos isso, tá? A primeira oferta de emprego é muito maior do que a quantidade de pessoas que tem para trabalhar, ou seja, joga a culpa para cima das pessoas e diz que está certo o dado, que está feliz com esses dados, é mais ou menos isso. to the extent that continues to be the case, that should make it easier to restore price stability. And I guess the third thing I would point to that's different this time is that part of this inflation is caused by this series of supply shocks that we've had, beginning with the pandemic and really with the reopening of the economy, and more recently amplified and added to by Russia's invasion of Ukraine, have all contributed to the sharp increase in inflation. So these are the kinds of events that are not really seen in prior business cycles. And in principle, if those things A culpa é start to get better, da we do Rússia see também. some evidence of the beginnings of that
It's not much more than that, but it's good to see that. For example, commodity prices look like they may have peaked for now. Supply chain disruptions are beginning to resolve. Those developments, if sustained, could help ease the pressures on inflation. So let me just say, how much these factors will turn out to really matter in this sequence of events, it remains to be seen. We have always understood that restoring price stability while achieving a relatively modest decline, a rather increase in unemployment and a soft landing would be very challenging. And we don't know. No one knows whether this process will lead to a recession, or if so, how significant that recession would be. That's going to depend on how quickly wage and Eu price concordo inflation. bastante com ele, que tem dados externos que também ajudam os Estados Unidos a estar com uma inflação mais elevada, que a situação de emprego lá não vai ficar tão boa tão rápido assim, tende a piorar, mas dados externos estão interferindo. A gente vai conversar depois do pronunciamento sobre isso, tá, galera? Inflation pressures come down, whether expectations remain anchored, and whether, also, do we get more labor supply, which would help as well. In addition, the chances of a soft landing are likely to diminish to the extent that policy needs to be more restrictive or restrictive for longer. Nonetheless, we're committed to getting inflation back down to 2% because we think that a failure to restore price stability would mean far greater pain later on. Are vacancies still at the top of your list in terms of understanding the labor market and how much room there is there? Yes, vacancies are still almost 2-to-1 ratio to unemployed people. That and quits are really very good ways to look at how tight the labor market is and how different it is from other cycles, where generally the unemployment rate itself is the single best indicator. We think those things have for quite a time now really added value in terms of understanding what the labor market is. A taxa de emprego, o melhor indicador que eles podem ter para saber se está dando certo a redução da inflação, né? Depois eu explico por que ele considera isso, tá? Nick Timmeros of the Wall Street Journal. You said not too long ago, in describing the policy destination, there's still a way to go. But I imagine you have to have some idea about how you're thinking about your destination, whether it's a stopping point or a pausing point. And so I was wondering if you could discuss how you are thinking about, as the data come in, where that destination is, how it's moving up if inflation doesn't perform as you expect. Do you want to have a policy rate that's above the underlying inflation rate, for example? And do you have an estimate for where you think the underlying inflation rate might be in the economy right now? Well, so Perguntando se o Paulo quer se aposentar. Mesma coisa, não teve aquela pergunta ainda que, né, porque a gente quer saber de como se ele vai aumentar, intensificar ou não. Tá, o pessoal tá ali pegando leve ali, tá dando moleza para ele também. Vamos ver o que ele fala aqui. again, we believe that we need to raise our policy stance overall to a level that is restrictive, and by that I mean is meaningfully putting meaningful downward pressure on inflation. That's what we need to see in the stance of policy. We also know that there are long variable lags, particularly as they relate to inflation. So it's a challenging assessment. So what do you look at? You look at broader financial conditions, as you know, you look at where rates are, real and nominal in some cases. You look at credit spreads. You look at financial conditions indexes. We also, I would think, and you see this this is something we talked about today in the meeting and talked about in all of our meetings, and you see this, I think, in the committee forecast. You want to be at a place where real rates are positive across the entire yield curve. And I think that would be the case if you look at the numbers that we're writing down and think about, you measure those against some sort of forward-looking assessment of inflation expectations. I think you would see at that time, you'd see positive real rates across the yield curve, and that is also an important consideration. Tem um dado importante aqui que ele fala sobre as taxas de juros. Eu falei isso aí hoje, eu acho, ontem, com relação à curva de juros, né? Depois a gente fala mais sobre isso. Hi, Howard Schneider with Reuters. Thanks for the opportunity. I just want to be clear on this.
say it's meeting by meeting, but it sure looks like we're going 75, 50, 25. Is 75 next month the baseline? So, we make, Agora sim, galera, a pergunta que eu queria. Provavelmente estamos indo para 0,75 de novo no próximo mês, tá? Eu disse antes que eu acho que ele vai realmente dar essa real aqui, que vai ser 0,75, vamos ver. the meeting decision we made today was to raise the federal funds rate by 75. You're right that the median for the year end suggests another 125 basis points in rate increases. But there's another fairly large group that saw 100 basis points addition to where we are today. So that would be 25 basis points less. So, we're going to make that decision at the meeting. We didn't make that decision today. We didn't vote on that. I would say that, we're committed to getting to a restrictive level. Olha que eu falei, galera, olha, tá falando que era para ser um, hein, que saiu com 25 menos hoje, que tem probabilidade de ser até 125. Olha a paulada aí, vamos ver o mercado como é que reage agora, tá? Desculpe se eu entendi errado, mas pelo que eu entendi, tinha pessoas querendo 125 basis points que cotaram mas ele ainda foi generoso, com 25 a menos. Ou seja, tá meio que engatilhado um 100 pontos base para a próxima reunião, hein? Caraca, vamos ver como é que vai o mercado agora. Vamos ficar ligado com o próximo passo aí. Risk management considerations here, given there's some discussion now of overdoing it. What's the incentive to continue front-loading right now? Is it lack of progress on inflation seen in the CPI reports, or is it a motivation to get as much done while the job market is still as strong as it is? So what we've seen is our expectation has been that we would begin to see inflation come down, largely because of supply side healing. By now, we would have thought that we would have seen some of that. We haven't. We have seen some supply side healing, but inflation has not really come down. If you look at core PCE inflation, which is a good measure of where inflation is running now, if you look at it on a 3, 6, and 12-month trailing annualized basis, you'll see that inflation is at 4.8%, 4.5%, and 4.8%. So that's a pretty good summary of where we are with inflation, and that's not where we expected or wanted to be. So what that tells us is that we need to continue, and we can keep doing these, and we did today do another large increase as we approach the level that we think we need to get to. And we're still discovering what that level is, but people are writing that down. Diz que em alguns dados, né, que eles conseguem perceber que já está dando resultado e que provavelmente em 12 meses a gente vai ver a inflação caindo para casa de 4,8%. E que isso aí seria um bom número que ele precisa continuar trabalhando da maneira como ele está trabalhando para trazer a inflação para esses dados, tá? Então, uma notícia menos ruim aqui agora dessa vez. In their SEP, where they think policy needs to be. So that's how we're thinking about it. Chair Powell, how should we interpret the fact that core inflation is still not forecast in the SEP to be back to target in 2025, and yet the dot plot projects cuts as early as 2024? And does that mean there's a level of inflation above the 2% target that the Fed is willing to tolerate? So I guess core is at 2.1 in 2025, and in the median, and headline is at 2.0. So that's pretty close. I mean, we write down our forecasts and we figure out what the median is and we publish it. So it's not. I mean, I would say that if the economy followed this path, this would be a pretty good outcome. But you're right, it is a tenth higher than 2%. Okay, just as a quick follow-up, I mean, if the concern is that underlying inflation is becoming more entrenched perhaps each month, then why forego the more aggressive 100 basis point increase today? And does that risk having to do more later on? Yeah, so we, as we said, at the last press conference and in between that one and this one, we said that we would make our decision based on the overall data coming in. So if you remember, we got a surprisingly low reading in July, and then a surprisingly high reading for August. So
I think you have to, you can't really, you never want to overreact too much to any one data point. So if you look at them together, and as I just mentioned, if you really look at this year's inflation, 3, 6, and 12-month trailing, you see inflation is running too high. It's running 4.5% or above. You don't need to know much more than that. If that's the one thing you know that this committee is committed to getting to a meaningfully restrictive stance of policy and staying there until we feel confident that inflation is coming down. That's how we think about it. Ele meio que foge aqui da resposta, dizendo que precisa analisar os dados quando vai chegando mais perto para saber quanto que vai ser e tal, como é que vai trabalhar para reduzir lá naquele período. Fugiu da resposta. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask about the balance sheet. You all have left open the possibility that you might sell mortgage-backed securities, but we've seen significant slowing in the housing market. Mortgage rates have gone up significantly, and I'm just wondering whether conditions there might affect your plans for how quickly you have the runoff on the MBS side. So what we said, as you know, was that Pergunta se ele pode vender os títulos imobiliários, viu que o mercado desacelerou bastante. O mercado imobiliário está bastante desacelerado lá. E pergunta se ele pode vender títulos hipotecários. Vamos ver. we would consider that once balance sheet runoff is well underway. I would say it's not something we're considering right now, and not something I expect to be considering in the near term. It's just it's something I think we will turn to, but the time for turning to it has not come and is not close. Will conditions in the housing market affect that decision? I think a number of things might affect that decision, but the main thing is we're not considering that decision, and I don't expect that we will anytime soon. Thanks. Neil Irwin with Axios. A number of commentators have come to the view, and including over at the World Bank, that simultaneous global tightening around the world creates a risk of a global recession that's worse than is necessary to bring inflation down. How do you see that risk? How do you think of coordination with your fellow central bankers? And is there much risk of overdoing it on a global level? Vários bancos centrais ao redor do mundo vieram com comentários sobre o risco da inflação baixa. Pergunta qual que é a expectativa dele, a resposta dele sobre isso. Actually, my colleagues and I, a number of my FOMC colleagues and I just got back from one of our frequent trips to Basel, Switzerland, to meet with other senior central bank officials from around the world. We are in pretty regular contact, and we exchange. Of course, we all serve a domestic mandate, domestic objectives, in our case, the dual mandate, maximum employment and price stability. But we regularly discuss what we're seeing in terms of our own economy and international spillovers. And it's a very ongoing, constant kind of a process. So we are very aware of what's going on in other economies around the world and what that means for us and vice versa. The forecast that we put together, that our staff puts together and that we put together on our own, always try to take all of that into account. I mean, I can't say that we do it perfectly, but it's not as if we don't think about, the policy decisions, monetary policy and otherwise, the economic developments that are taking place in major economies that can have an effect on the U.S. economy. That is very much baked into our own forecast and our own understanding of the U.S. economy as best we can. It won't be perfect. Ele disse que viajou para a Suíça, se reuniu com líderes de bancos mundiais, conversou com eles sobre os impactos que os Estados Unidos vai gerar em outros países, enfim, mas que eles estão decididos em manter o que eles estão fazendo e não é como se eles não se importassem com os outros, mas é o que é preciso ser feito. So, I don't see it. It's hard to talk about collaboration in a world where people have very different levels of interest rates. If you remember, coordinated cuts and raises and things like that at various times, but really we're in very different situations. But I will tell you, our contact is more or less ongoing, and it's not coordination, but there's a lot of information sharing, and we all, I think, are informed by what other important economies that are important to the United States are doing. Craig Torres from Bloomberg. Chair Powell, you talked about some ways the higher interest rates are affecting the economy, but we've also seen a resilient labor market,
with durable consumption, strong corporate profits. And I'm wondering what your story is on the resilience of the economy. After all, you and your colleagues said, well, we started tightening in March when we were talking about interest rates in the future. And indeed, Treasury rates moved up. So we should have had a lot of tightening taking effect. Why is the economy, in your view, so resilient? And does it mean that we might need a possibly higher terminal rate? You're right, of course. The labor market in particular has been very strong. But there are the sectors of the economy that are most interest rate sensitive are certainly showing the effects of our tightening. And of course, the obvious example is housing, where you see declining activity and of all different kinds and housing price increases moving down. So we're having an effect on interest sensitive spending. I think through exchange rates, we're having an effect on exports and imports. I think so. All of that's happening. But you're right. And we've said this. This is a strong, robust economy. People have savings on their balance sheet from the period when they couldn't spend and where they were getting government transfers. There's still very significant savings out there, although not as much at the lower end of the income spectrum, but still some savings out there to support growth. The states are very flush with cash, so there's a good reason to think that this will continue to be a reasonably strong economy. Now the data sort of are showing that growth is going to be below trend this year. We think of trend as being about 1.8% or in that range. We were forecasting growth well below that, and most forecasters are. But you're right. There's certainly a possibility that growth could be stronger than that, and that's a good thing because that means the economy will be more resistant to a significant downturn. But of course we are focused on the thing I started with, which is getting inflation back down to 2%. We can't fail to do that. If we were to fail to do that, that would be the thing that would be most painful for the people that we serve. So for now, that has to be our overarching focus. And you see that, I think, in the SEP, in the levels of rates that we'll be moving to reasonably quickly, assuming things turn out roughly in line with the SEP. So that's how we think about it. Mais do mesmo, tá, galera? Falando que está decidido, né? Estão focados em trazer a inflação para 2%, estão acompanhando os dados do S&P, enfim. Eu queria uma pergunta, assim, tipo, por que tu tardou tanto para iniciar a taxa de juros que começou em março? Aqui, segundo a pergunta desse rapaz que fez antes, mas tinha que ser mais cruel, mais incisivo, assim, para ver por que os Estados Unidos demorou tanto para iniciar, né, a levada nas taxas. Thank you, Mr. Chairman. In a world of euphemisms that we live in here with below-trend growth and modest increase in unemployment, I'm wondering if I could ask you a couple of direct questions for the American people. Do the odds now favor, given where you are and where you're going with interest rates, favor a recession? 4.4% unemployment is about 1.3 million jobs. Is that acceptable job loss? And then given that the data you look at is backward-looking and the lags in your policy are forward-looking and you don't know what they are, how will you know, or will you know, if you've gone too far? So, Pergunta para ele, praticamente, se ele acha justo essa taxa do desemprego, né, que vai aumentar, cerca de 1.300.000 pessoas vão ficar desempregadas e tal. Se ele acha certo isso, enfim, para reduzir a inflação. I don't know what the odds are. I think that there's a very high likelihood that we'll have a period of what I've mentioned is below trend growth, by which I mean much lower growth, and we're seeing that now. So the median forecast, I think, this year for among my colleagues and me was 0.2% growth. So that's very slow growth, and then below trend next year. I think the median was 1.2, also well below. So that's a slower. That's a very. Galera, eu vou no banheiro rapidinho, tá? Vou deixar ele falando aqui, depois já eu volto, tá? So that is something that we think we need to have, and we think we need to have softer labor market conditions as well. We're never going to say that there are too many people working, but the
real point is this. Inflation, what we hear from people when we meet with them is that they really are suffering from inflation. And if we want to set ourselves up, really light the way to another period of a very strong labor market, we have got to get inflation behind us. I wish there were a painless way to do that. There isn't. So what we need to do is get rates up to the point where we're putting meaningful downward pressure on inflation, and that's what we're doing. And we certainly don't hope. We certainly haven't given up the idea that we can have a relatively modest increase in unemployment. Nonetheless, we need to complete this task. But how will you know, or will you know, if you've gone too far? It's hard to hypothetically deal with that question. I mean, our really tight focus now continues to be ongoing rate increases to get the policy rate up where it needs to be. And as I said, you can look at this SEP as today's estimate of where we think those rates would be. Of course, they will evolve over time. I wanted to follow up with what you just mentioned about the labor market. You said several times that to have the labor market we want, we need price stability. You suggested maybe there isn't a trade-off in the long run. But in the short run, there is a lot of concern, as people have been expressing here, about higher unemployment as a result of these rate hikes, or as a result of rate hikes. So can you explain, though, what about high inflation now threatens the job market? And you seem to suggest that high inflation will eventually lead to a weaker job market. So can you spell that out a little more for the general public and how that would work? So for starters, people are seeing their wage increases, their wage increases eaten up by inflation. So if your family is one where you spend most of your paycheck, every paycheck cycle, on gas, food, transportation, clothing, basics of life, and prices go up the way they've been going up, you're in trouble right away. You don't have a cushion, and this is very painful for people at the lower end of the income and wealth spectrum. So that's what. Não vi a pergunta, né? Mas a resposta é que as pessoas estão sentindo o aumento da inflação no seu salário, nas coisas que comem, que vestem. Então faz sentido, né? Vai perder emprego, tudo bem, mas não adianta ter emprego e não conseguir se manter vivo, né? Então é preço a se pagar por isso. What we're hearing from people is, very much that inflation is really hurting. So how do we get rid of inflation? And as I mentioned, it would be nice if there were, a way to just wish it away, but there isn't. We have to get supply and demand back into alignment, and the way we do that is by slowing the economy. Hopefully, we do that by slowing the economy, and we see some softening in labor market conditions, and we see a big contribution from supply side, improvements and things like that. But none of that is guaranteed. In any case, our job is to deliver price stability, and I think you can think of price stability as an asset that just delivers large benefits to society over a long period of time. We really saw that for a long time. The United States had 2% inflation, didn't move around much, and that was enormously beneficial to the public that we serve. And we have to get back to that and keep it for another long period of time. To pull back from the task of doing that is you're just postponing. The record shows that if you postpone that, the delay is only likely to lead to more pain. So, I think we're moving to do what we need to do and do our jobs, and that's what you see us doing. É que ele fala que aquela loucura toda é por pouco tempo, né? Uma alta demanda no mercado de trabalho, preços melhores e tal, e as pessoas ganhando muito é por pouco tempo. E o mais sensato é uma inflação de 2%. Thank you for taking the question, Mr. Chairman. Edward Lawrence from Fox Business. So you had said that Americans and businesses need to feel some economic pain as we go forward. How long from here should Americans be prepared for that economic pain? How long? I mean, it really depends on how long it takes for wages and more than that, prices to come down, for inflation to come down. And what you see in our projections today is that inflation moves down, significantly over the course of next year, and then more the next year after that.
I think once you're on that path, that's a good thing, and things will start to feel. Segundo ele, a inflação cairá significativamente ao longo do próximo ano, ou seja, estão dispostos a colher esse resultado aí a todo preço. Better to people, they'll feel lower inflation, they'll feel the economy's improving, and also if our projections are close to right, you will see that that the costs in unemployment they're meaningful, and they're certainly very meaningful to the people who lose their jobs, and we talk about that in our meetings quite a lot. But at the same time, we'd be setting the economy up for another long period. This era has been noted for very long expansions. We've had 3 of the 4 longest in measured history since we got inflation under control, and that's not an accident. So when inflation is low and stable, you can have these 9, 10, 11, 10-year expansions, and you can see what we saw. É que ele fala da expansão que a gente veio de 2008 para cá, na verdade, né, galera? O mercado foi expansionista de 2008 para cá, só cresceu. Se a gente pegar a gráfica, a gente vê uma correção que deu em 2020, que a gente sabe que foi aquela correçãozinha parcial com a chegada depois o mercado continuou expandindo, né? E isso traz uma falsa sensação de segurança, porque bota emprego para todo mundo, as pessoas ganham salários muito maiores e tal, mas que na verdade não deve de ser tanto assim. Então ele fala um pouco, o mercado cresceu demais nos últimos 10, 11 anos, mas não foi normal, foi empurrado. A culpa disso daí é o presidente dele, ele sabe disso, né? Que injetou uma grana federal aí, mas tudo bem, vamos ver. In 2018, 19, and 20, which was very low unemployment, the biggest wage gains going to people at the low end of the spectrum, the smallest racial gaps that we've seen since we started keeping track of that. So we want to get back to that, but to get there, we're going to have to get supply and demand back in alignment, and that's going to take tight monetary policy for a period of time. As a follow-up, what is that economic pain in your mind? Is it job losses? Is it the higher interest rates on credit cards? What is that economic pain? So it's all of those things. Higher interest rates, slower growth, and a softening labor market are all painful for the public that we serve. But they're not as painful as failing to restore price stability. O cara quis dar uma invertida nele ali e acabou tomando uma invertida nele. Ele fala aqui que tem que chegar a níveis de 2018, 2019. O cara perguntou para ele mais uma vez se isso tudo paga o desemprego das pessoas. Ele falou que paga a taxa de cartão de crédito. Mais ou menos isso, tá? Having to come back and do it, down the road again, and doing it at a time when actually now people have really come to expect, high inflation. If the concept of high inflation becomes entrenched in people's economic thinking about their decisions, then sort of getting back to price stability, the cost of getting back to price stability just rises. And so we want to avoid that. We want to act aggressively now and get this job done and keep at it until it's done. Thank you, Chairman Powell. Nicole Goodkind, CNN Business. Existing home sales have fallen for 7 months straight. Mortgage rates are at their highest level since 2008. Yet mortgage demand increased this week, and housing prices are still elevated. Now, at the end of your June press conference, you mentioned plans to reset the housing market. I was wondering if you could elaborate on what you mean when you say reset, and what you think it will take to actually get there. So when I say reset, I'm not looking at a particular specific, set of data or anything. What I'm really saying is that we've had a time of a red hot housing market all over the country where, famously houses were selling to the first buyer at 10% above the ask before even seeing the house, that kind of thing. So there was a big imbalance between supply and demand. Housing prices were going up at an unsustainably fast level. So the deceleration in housing prices that we're seeing should help bring sort of prices more closely in line with rents and other housing market fundamentals. And that's a good thing. For the longer term, what we need is supply and demand to get better aligned so that housing prices go up at a reasonable level, at a reasonable pace, and that people can afford houses again. And I think we probably in the housing market have to go through a correction to get back to that place. There are also longer run issues though with the housing market, as you know, where Aqui ele fala do mercado imobiliário, né?
estava uma euforia de 10%, mas que ao longo do tempo o mercado tende a engolir isso. Ele escapa de dizer que estão numa bolha aqui, né? Galera, Bitcoin 19.370, teve uma recuperaçãozinha, voltou a trabalhar acima daquela linha de tendência, tá? Vou continuar ouvindo aqui, vamos acompanhando o mercado. It's difficult to find lots now close enough to cities and things like that. So builders are having a hard time getting zoning and lots and workers and materials and things like that. But from a sort of business cycle standpoint, this difficult correction should put the housing market back into better balance. Shelter made up such a large part of this hot CPI report that we saw. Do you think that there is a lag and that we will see that come down in the coming months, or do you think that there's still this imbalance that needs to be addressed? You know, I think that shelter inflation is going to remain high for some time. You know, we're looking for it to come down, but it's not exactly clear when that will happen. So it may take some time. So I think you know, hope for the best, plan for the worst. So I think on shelter inflation, you just got to assume that it's going to remain pretty high for a while. Okay, we'll go to Jean for the last question. Hi, Jean Young with Market News. You've talked about the need to get real rates into positive territory, and you said earlier that policy is just moving into that territory now. So I'm curious, how restrictive is rates at 4.6% expected? Is that expected to be next year? How restrictive? So I think if you look, you know, when we get to, let's assume we do get to that level, which I think is likely. You know, what you're going to do. Está otimista em trazer, está mais feliz por trazer a taxa para 4,6%. Não consegui entender bem a pergunta da asiática ali. But you're going to adjust that for some forward looking measure of inflation. And you know, that could be, you pick your measure. It could be, you know, there are all kinds of different things you could pick and you get. But what you'll get is a positive number. In all cases, you will get forward inflation expectations in the short term, I think, that are going to be, assuming that we're doing our jobs appropriately, that will be significant. So you'll have a positive federal funds rate at that point, which could be 1% or so. But I mean, I don't know exactly what it would be, but it would be significantly positive when we get to that level. And let me say, you know, we've written down what we think is a plausible path for the federal funds rate. The path that we actually execute will be enough. It will be enough to restore price stability. So this is something that, as you can see, they've moved up, and we're going to continue to watch incoming data and the evolving outlook, and ask ourselves whether our policy is in the right place as we go. Thank you very much. Terminou? Terminou, galera? Pessoal, é o seguinte. Probabilidade, gente. Deixa eu ver aqui se terminou menos. Terminou. Galera. Pessoal, vamos fazer um resumão aqui então. Quantas pessoas temos online? 150 pessoas ainda? Show de bola. Galera, aqui que tá a pegada, tá? Deixa eu compartilhar aqui meu gráfico com vocês. Opa. Espera aí que eu peguei o dado errado aqui. Galera, é o seguinte, probabilidade de 1% na próxima reunião, hein? Pode ser até mais. Teve várias vezes que ele colocou ali um empecilho. A próxima reunião vai ser entre dia 25 e dia 26 de outubro, tá? Qual foi a última? Esqueci da data. Espera aí. Deixa eu ver se eu já fechei aqui. FEMOC. Dezembro. Não vai rolar. Deixa eu ver se eu tenho aqui no canal. Julho, foi dia 27 de julho, né? Julho, agosto, setembro. É isso mesmo. Dia 27 de julho foi a última. Vamos pegar no gráfico aqui, vamos ver como é que foi.
foi dentro da expectativa, não é verdade? Vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Abriu, opa, não tanto também nessa, dia 27. Galera, olha isso, gente, ó. 27 de julho, a última reunião. Olha o que a gente teve. A gente teve uma alta parcial nos primeiros dias, ó, de 15%. Tá? Depois uma queda brutal. Chegou no nível que a gente tem agora. Então, do nível que a gente estava até agora, tem pelo menos 9% a menos de capital de mercado. Tá? Do nível que a gente estava dia 27 de julho. Tá certo? Então, tem sido assim. A gente pode usar isso. De repente, podemos usar isso como referência. Tem sido nesse pique, né? Sai a reunião do FID, sai a FEMOC. E na sequência, se a precificação vem de acordo com aquilo que a galera esperava, se a precificação vem de acordo com aquilo que o pessoal estava esperando, o mercado dá uma recuperada. Por que ele dá uma recuperada, gente? Porque olha só, vamos lá para o gráfico, lá, dá uma olhadinha no gráfico, ó, da última reunião que foi em maio, eu acho que foi, ó, a gente viu uma queda, tá? Então, o que acontece? Já estamos em queda. As pessoas precificaram aqui os 0,75 basis points, tá certo? E aí, quando acontece a outra reunião, já estamos com o mercado em queda, então as pessoas dão um fôlego, se vem de acordo com aquilo que foi precificado. E depois começa a precificação de novo daquilo que foi falado. Mais ou menos dá para a gente entender isso. Então, como a gente veio dentro da expectativa, tá? É natural que a gente vê o Bitcoin fazendo uma recuperação dessa queda, tá? Como a gente veio dentro da expectativa, pelo menos parcialmente, pelo menos até os próximos dias, a gente pode ver a recuperação dessa queda. Deixa eu ver se eu pego aqui de novo e ver por quantos dias subiu, ó. A gente consegue ver aqui, ó. Por quantos dias subiu? Cerca de 19 dias antes da próxima reunião, tá? Então a gente pode ter aqui, claro que essa reunião agora vai ser bem mais rápida, né? Vai ser já logo em outubro, daqui um mês e pouquinho. Então a gente pode ver uma recuperada, de repente uma recuperação de FIBA, alguma coisa assim, desse próximo ponto. Pode ser que seja, né? Não estou dizendo que vai ser. Também temos que levar em consideração a análise gráfica daqui para frente, né? E não só o que pode acontecer após a marretada. Tá? Temos resistência importante aqui, nos 20.300, e temos resistência importante um pouquinho acima. Tá, pessoal? Mas olha, com essas deixas que foi passado ali por ele, temos resistência importante em 21.000 e 20.400. Com essas deixas importantes que foi passado por ele, que pode ser que o mercado vá para regiões, pode ser que ele precifique 1%, né, 100 basis points na próxima reunião. Isso vai trazer muito medo para a galera, e essa precificação de 6 basis points vai acontecer, não tenha dúvida. Em dado momento o mercado vai cair abaixo desse nível aqui de suporte um pouco antes da próxima reunião. Então, se você está em longo, você está comprado, pretende sair das suas operações, alguma coisa assim, acho que vale aguardar agora uma recuperação do mercado, alguma coisa assim. Mas acho que na sequência a gente, chegando aí para o início do mês que vem, ali dia 5, dia 10, acho que ali para o dia 10 do mês que vem, a gente deve ver o mercado retraindo, precificando 100 basis points na próxima taxa de juros. Não esqueçam disso, é muito importante. No próximo vídeo, agora vai ser sexta-feira, eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer um balanço gráfico de toda a informação desde março com relação à taxa de juros, como que foi quando saiu dentro da expectativa, quanto que o mercado retornou, porque o mercado sempre precifica, não está de espirrar aqui, pensa. O mercado sempre precifica o que a probabilidade maior está apontando. Então, se a probabilidade maior apontou 50 basis points, o mercado vai precificar 50. Se a probabilidade maior apontou para 100 basis points, o mercado deve precificar os 100 basis points. Mas a gente vai fazer o seguinte: na sexta-feira, então, tá? Eu combino com vocês, já deixo combinadinho aqui. Eu vou trazer uma análise fundamental de tudo o que aconteceu desde março, após as reuniões do FID, para ver se quando a gente atingiu a expectativa que foi estipulado pela maioria das pessoas, como que o mercado se comportou na sequência. O mercado subiu por quanto tempo, retraiu por quanto tempo após a expectativa, para a gente ter uma ideia do que pode acontecer. Mas
olha, a marreta ficou mais pesada para o mês que vem. Dessa vez ficou naquelas ali. Veio dentro da expectativa, 0,75, como eu disse antes. O mercado já está precificado para isto, né? Então a gente deve ver uma recuperaçãozinha. Já vinha falando isso daqui também desde ontem. Se você não acompanha, eu recomendo que você acompanhe a gente no Instagram, tá bom, galera? @bitbruxo, bem simples, não esqueça, sai daqui, quando você sair daqui já busca lá, que a gente já vinha falando dessa iniciativa aqui de 75 basis points. Se fosse 0,75 basis points, o mercado deveria se recuperar de maneira gradual, porque o mercado precificou bastante essa queda, e a gente tem um W no gráfico, já vamos falar de análise gráfica aqui na sequência. Então o mercado deve se recuperar pelo menos para os próximos dias, para depois aí ter a precificação dos 100 basis points, que possivelmente vai ser o que vai vir na próxima lambada aí. Tá bom, galera? Então, se você não acompanha, a gente acompanha no nosso Instagram, @bitbruxo. Inclusive tem a sorteio das camisas, nós tínhamos que fazer, poxa. Vamos fazer lá então. Então tá, a gente tem um sorteio de camisetas da Delphi Trade, bonés da Delphi Trade e da BitJet também. Pô, boné da hora, boné bordado, né? Top. Tem várias camisas e vários brindes para a gente já colocou. Eu ia fazer esse sorteio aqui na live, mas como ficou muito grande, a gente vai fazer agora. Então daqui a pouco mais lá no Instagram, tá certo? Ali até umas 18 horas esse sorteio vai acabar rolando lá, tá bom? Vou fazer um vídeo aqui, uma live, não sei como é que eu vou fazer. Vou fazer uma live provavelmente lá no Instagram e vai rolar lá o sorteio. Então participe lá, tá certo? Participe, dá uma olhadinha lá depois para você saber se você foi sorteado. Dá tempo ainda, tá? Dá tempo ainda. É só você ir lá na postagem, vai na descrição e coloque eu quero, mas não esqueça, tem que curtir a postagem e seguir a Delphi Trade e a BitJet no Instagram. A BitJet está marcada da publicação, então não tem erro, tá? Só pesquisa aí BitBruxo, tá? Desculpa, Delphi Trade, falei Delphi Trade, é BitBruxo, nosso Instagram é BitBruxo. Pesquisa aí, @BitBruxo, vai na postagem das camisas lá e dos bonés, coloca eu quero, tem muitos, tá? Então você tem uma chance enorme de ganhar, coloca eu quero, curte a publicação, segue o nosso Instagram, claro, @bitbruxo, e segue também o da BitJet, que está marcado lá na publicação. Barbado, só fazer isso aí você já está concorrendo, a gente já vai fazer lá o sorteio daqui a pouco, quando terminar aqui, tá certo, galera? Bitcoin caindo, Brunão, tá fazendo um recolhimento aqui. É susto, né? O Bitcoin tem, olha, falando de análise gráfica, tá, galera? E outra coisa, se você quiser participar dos grupos aqui da Delphi Trade para ser orientado bem antes das coisas acontecerem, você pode participar. Inclusive tem a galera que está em short aqui desde os 19 mil porra, agora escapou. 19.600, acho que foi, né? Com indicação nossa, tá? Lá de cima a galera tá em short. Já faz tempinho, tá? Então, para você participa do grupo aqui que você pega. Aqui na descrição deve ter um grupo aí para você participar. Vamos fazer análise gráfica aqui então, galera. Gráfico de 15 minutos não é tão interessante para nós agora, porque vai pegar toda aquela volatilidade ali da reunião. Mas o gráfico de 4 horas, sim, esse é interessante para a gente, de 1 hora principalmente, de 1 hora apontando queda. Então a gente deve fazer a correção dos indicadores. Acho que agora o gráfico começa a trabalhar por conta própria. Né? Já que a gente precificou o certinho 0,75 basis point, acho que o gráfico deve trabalhar por conta própria. E daí a análise gráfica, a não ser uma informação muito pessimista, tá? Mas esta possível precificação de 100 basis points, eu acho que deve acontecer mais para o início de outubro, tá, galera? Não para agora já. Então, o que eu vejo agora é uma possibilidade de a gente fazer uma recuperação desse W aqui, ó. É um W todo desengonçado, mas não sei. Tá, mas claro, por enquanto os indicadores estão apontando baixo, né? Tem short, a gente tá com notícias não tão boas também do mercado, então acho que vale aguardar. Temos um W aqui, ó. Podemos recuperar alguma coisa desse W aqui. Tá, mas como os indicadores estão apontando em baixa, long agora, não sei se é bem-vindo não, tá? Eu aguardaria trabalhar acima da linha, ó. Para pensar em compra no Bitcoin, só quando eu trabalhar aqui em cima. Por quê? Vou mostrar mais uma vez, olha aqui, gráfico mensal. Vamos estabilizar aqui o gráfico. Essa linha azul, nunca na vida o Bitcoin trabalhou abaixo dela. É a primeira vez, nem em 2020, nem em 2018, nem em 2013, nada. Nunca na vida trabalhou abaixo dela. Essa linha vem lá desde os primórdios lá do Bitcoin, de abril de 2013, e até agora nunca trabalhou abaixo dessa linha. É a primeira vez que a gente está trabalhando abaixo dessa linha, galera, olha aqui. Aí tá a linha, ó. Tá? Então a linha, ela tá aqui, ó, na região de 20 mil dólares, tá? Então para pensar e ficar otimista com o Bitcoin, só o Bitcoin trabalhando em cima dessa linha aqui, que aí daria como se fosse
uma bear trap aqui, né? Uma armadilha de ursos, né? Os ursos representam a turma vendedora, então isso aqui seria uma bear trap. Aí poderia ser, tá? O Bitcoin acima de 20 mil, mas antes disso, pensar em comprar agora, para quê? Se tu tá muito perto da linha, aguarda para ver se vai acontecer o rompimento da linha, tá? Eu acho que seria o mais sensato. Pulei na cachoeira. Leninha, você tá arriscando aí? Tem coragem, Leninha? Por enquanto, fazendo correção, vamos ver até onde vai essa possível correção aí do Bitcoin. Para ver, galera, que não dá, que é o que a gente estava falando antes, ó, que não dá para entrar com shorts e com longs muitos alavancados, que isso aqui acaba com qualquer um. Isso aqui é uma movimentação, desculpa, de 6%, tanto para cima quanto para baixo, em 45 minutos, 50 minutos, uma hora, sei lá. Entende? Aqui, ó. Uma vela de 15 minutos caiu 6%. Depois, em 2 velas de 15 minutos, subiu 5%. Se você entra 20 vezes alavancado, que acabou. Acabou, você vai ser liquidado, entende? Então, não se usa uma alavancagem muito forte em períodos de notícias importantes, como essa que a gente está tendo agora, tá? Que a gente teve aí hoje, tá bom? Certo, galera? Pessoal, não esqueça de se inscrever nesse canal, hein? Ativar o sininho, deixar o like, isso vai me ajudar bastante, tá certo? Tá? Desculpe alguma pronúncia incorreta aqui com relação à tradução, como eu disse para vocês, não sou expert no assunto, simplesmente alguma coisa a gente entende, a gente tentou ajudar aqui da melhor maneira possível. Mas claro que um especialista faria o trabalho melhor, mas a minha especialidade é gráfico, tá? Sou grafista, isso sim, né? Sou treinado há muitos anos para interpretar, mas tudo bem, acho que deu para alguma coisa a gente pegar ali, né? Tá bom? Agradeço pela participação de todos, pela firmeza aqui em ficar até o final. Isso aí, galerinha, tá? Vou esperar vocês lá no Instagram agora. Vamos falar de Ethereum aqui rapidinho antes de sair, de S&P também, né? Aumentou em 0,75, isso daí. Ethereum participou da loucura toda também, mesma coisa, tá? Vamos ver, acho que foi mais volátil, inclusive, que o Bitcoin, parece, pelo tamanho das velas aqui. É um pouco mais volátil que o Bitcoin, chega de cerca de 7% a volatilidade aqui no principal ponto, principal período, está fazendo correção agora também. S&P, galerinha, vamos ver como é que tá o S&P. Esse cara aqui que vai mandar na jogada toda agora. E esse daqui tá bem complicado. Então, galera, ó, por enquanto é baixa, tá, galera? Tá, estamos encerrando aí o dia americano lá, 5h30 agora dá uma pausa lá no S&P. Fazendo fundo duplo ali, probabilidade de perder aquele fundo, inclusive, tá certo, gente? Então, olha, isso aqui o que? É o índice das ações americanas. Ou seja, estão em queda por lá, as coisas estão apavorantes por lá. Então, tome cuidado para você não ser surpreendido aí, tá? Tome cuidado, aguardar confirmações, aguardar o S&P fazer uma proposta de alta aqui, alguma coisa, tá? Não tem nada aqui, galera, ó, perdendo fundo aí, ó, perdendo fundo. Vai cair. Se cair, o Bitcoin já cai agora, hein? Se perder esse fundo aqui antes das 5h30, o Bitcoin já cai agora já. Tá? Tem suporte importante aqui pelo que eu tô vendo, ó. Tem. Um alinhamento aí. Vamos ver aqui no diário como é que tá isso daqui. Parece que vai perder fundo mesmo. No diário, como é que tá? Olha, no diário aqui, galera, olha o que a gente tem aqui. Olha, escuta o que eu vou dizer pra vocês, ó. Anota o que eu vou dizer agora. A gente vai entregar esse pullback antes da precificação de 1% na próxima taxa de juros em outubro, tá? A gente vai fazer uma correção aqui, talvez a gente venha fazer esse fundo duplo aqui, não sei, talvez sim, talvez não, vai depender de como está a confiança do investidor de hoje para amanhã, tá? Mas em dado momento a gente pode fazer esse pullback para depois ter a queda maior lá para a precificação de 1%, tá bom, galera? Então, eu acredito, porque não teve esse pullback aqui, ó. Tá vendo ali? Não teve nada ali, ó. Simplesmente caiu. Tem até gap lá pra cima, lá. Tem um gapzão aqui, gigante no gráfico diário. Caramba, velho. Gráfico diário, tem um gap gigantesco ali. Bom, vamos ver. Deixa eu ver aqui no 4 horas se tem alguma coisa. Tem o gap aqui, galera. Não, fechou. Vamos ver 1 hora. 1 hora. Não tem nada, não. Fechou essa linha aqui, veio fechar gap aqui também, ó. Fechou, vamos ver se vai fazer. Por enquanto, perdendo fundo. Isso deve te trazer o Bitcoin mais para baixo ainda, tá, galerinha? É hora de acumular para o long, março de 2023. Daí para lá ainda, né? Mais para lá ainda, Marcel, porque a gente vai ter...
pode ser que tenha ali finalzinho de dezembro. Valeu, Reginaldo. Tem que botar lá. Eu acho que você já colocou, né? Eu andei lendo lá antes. Na história, essas recessões vai por um ano, né? Então a gente provavelmente estaria finalizando a recessão agora em dezembro. Aí depois começaria um período, poderia ser aquele miniciclo, aquele ralizinho de alta, que pode dar 2, 3 meses de alta e tal, e depois o mercado volta. Nunca na história o Bitcoin subiu tipo uma avalanche do nada, assim, bum, né? Não. Ele vai primeiro, uma análise de história, eu posso trazer junto para vocês na sexta-feira, tá? Vou colocar junto com a análise histórica do feed, agora desse ano, pelo menos, e vou trazer a análise da história do Bitcoin para vocês verem. A gente tem uma correção de um ano, na maioria das vezes, depois a gente tem um período de lateralização que tem uma movimentação de alta, mas é quase que uma lateralização devido ao grande período, dá mais de um ano de lateralização, para depois, pós-halving, a gente ter o crescimento, tá? Então, se a gente vai repetir, como a gente está repetindo tudo que aconteceu, porque estamos dentro do período de Bitcoin cair os 85%, tem mais para cair para chegar em 85%, mas a gente ainda tem até o final do ano, que é o período que normalmente leva, que é para ele cair os 85%. Então, tá tudo dentro, tá? Então, a gente considerar que vai continuar se repetindo a história, a gente pode imaginar pelo menos mais um ano e cacetado, um ano e meio no mínimo de lateralização, antes do próximo halving, aí a explosão. Então, por isso, alta, galera, só por depois do halving em 2024. Tá bom? Pessoal, finalizando aqui, mais uma vez, agradecendo você pela participação e também por você se inscrever nesse canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, dá essa força, clique no sininho para você ser notificado. Deixe seu like, é muito importante, vira agora, tá? Assim que você está assistindo o celular assim, por isso que a gente não vê like. Você tem que fazer, você está assistindo assim, né? Você tem que fazer assim. E aí você consegue chegar ao botãozinho de like. Então deixe seu like agora antes de sair. E escolha, você tem aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem ali para participar do nosso grupo também. Você é bem-vindo para participar do nosso grupo. É bacana, a gente faz vídeo aqui o tempo inteiro atualizando a galera lá. A galera também ajuda a gente a se atualizar, compartilhando informações, notícias. Então é muito bem-vindo essa união. E participe do nosso Instagram, @bitbruxa. A gente vai para lá daqui a pouquinho, agora fazer o sorteio das camisas. Bem bacana, né? A galera gostou. Quanto tempo, professor? Parabéns pelo seu trabalho. Valeu, brigadão. Hugo, como é que tá? Tudo bem? Mande um boné para Portugal. Olha, tem que participar lá, Hugo. Não tem tantos assim. A gente tem alguma coisa aqui que a gente ganhou de brinde da BitJet, também que a Delphi Trade mandou fabricar. Mas não dá para atender todo mundo. Mas se você participar e for sorteado, pode ter certeza que a gente dá um jeito de mandar para lá. Não esqueça, não, né? Sorteado não, for sorteado, é isso. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Até sexta-feira, às 17 horas, temos nosso novo vídeo aqui falando sobre como que vai ser essa possibilidade do feed, de projeção do feed, tá? Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.